tarde, quinto ano. Começamos com leitura e interpretação de texto, né? Atividade de língua portuguesa. E o gênero textual de hoje é o notícia. Então, eu vou ler a definição desse gênero para vocês. A notícia é um texto jornalístico que informa sobre um fato real ou de interesse coletivo. Apresenta o local, o tempo e os envolvidos no acontecimento. Esse gênero usa a linguagem mais formal, podendo ser escrito ou transmitido oralmente. Então, vamos à leitura da notícia, né? A notícia chama-se Maior Fóssil de Dinossauro Pode Ser Brasileiro. Então, a notícia está falando, resumidamente, que um paleontólogo, há 70 anos atrás, encontrou fóssil, né, de um gigantesco dinossauro aqui no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. Então, o texto ele fala como que os cientistas anunciaram essa notícia para todo mundo, fala sobre as características do fóssil, sobre a descoberta do grupo de dinossauros a que pertencia esse fóssil, né? E também o nome científico dele, que é o Astroposeidon magnificus. E ele também fala um pouco sobre a importância dessa descoberta, né? Porque ela demonstra que dinossauros de grande porte também poderiam ter vivido aqui no nosso país. Terminada a leitura, começamos com a interpretação de texto. Primeira coisa, antes de começar a interpretação de texto, vocês vão colocar no caderno cabeçalho, a data de hoje, a disciplina, a língua portuguesa, o nome de vocês e o número. Colocou? Cola essa folhinha onde tem a notícia e cola já a interpretação de texto embaixo, porque vocês vão responder no caderno, essa folhinha vocês não vão devolver para mim, tá? Então, primeira coisa, o que chama atenção no título da notícia? 2. B. O Astroposeidon magnificus media aproximadamente 25 metros de comprimento. Esse dinossauro era carnívoro? Justifique sua resposta. Lá dentro do texto ele fala qual o grupo que o dinossauro pertencia, se ele era carnívoro ou não. C. O que é um paleontólogo, né? Se vocês não conseguirem descrever o que é um paleontólogo lendo só no texto, vocês podem pesquisar também e escrever o que é, tá bom? Letrinha D da interpretação de texto. Considerando a medida do Astroposeidon magnificus, que era 25 metros, e o fato de um caminhão possuir cerca de 12 metros de comprimento, a quantos caminhões equivale aproximadamente o comprimento desse dinossauro? Como você concluiu isso? É um raciocínio matemático, né? Dentro de língua portuguesa, porque nossas atividades também são interdisciplinares, né? Então, eu tenho aqui dois dados, né? O tamanho do dinossauro e o tamanho de um caminhão. Então, a perguntinha, ela quer saber quantos caminhões caberiam dentro de 25 metros. E como que vocês chegaram a essa conclusão, tá? Letra E, a data da descoberta desse fóssil é recente? É recente? Foi agora que ele descobriu esse fóssil? Foi quando? Presta atenção nas informações, porque a gente tem a data que é a notícia, a data da nossa notícia, né? Que é 2016, e a gente tem a descoberta do fóssil, né? Quando que o paleontólogo descobriu esse fóssil? Então, prestem atenção para justificar. F. Por que é importante a descoberta desse fóssil em território brasileiro? Comentei no slide anterior. G. Podemos conhecer os fósseis encontrados? Justifique sua resposta. Esses fósseis, eles estão expostos em algum museu? Se eles estão, a gente então pode um dia visitar, né? Então, prestem bastante atenção na leitura. A número 2, vocês vão tirar dados do texto para poder responder esse quadrinho aqui. Então, aqui a gente tem todos os dados que são importantes numa notícia e todos eles vocês vão encontrar no texto. Então, título do texto, quem que encontrou o fóssil, a data, o local, quem fez o anúncio da possibilidade de ser o maior fóssil do mundo, onde que ele está exposto, qual o tamanho, a qual grupo pertence e por que essa descoberta é importante. Atividade número 3. Dê as características das palavras abaixo, conforme as informações do segundo parágrafo do texto. Então, todas as características referentes à listagem que a gente tem aqui, A, B, C e D, estão no segundo parágrafo. Então, quais são as características dos animais, do corpo, do pescoço, da cauda e do crânio, tá? E a número 4. A descoberta dos cientistas foi noticiada pela internet. Por quais outras formas ela poderia ser noticiada? Quais são os outros meios de comunicação que a gente pode divulgar uma notícia? Pensem. Aonde que eu posso ler uma notícia, ouvir uma notícia, né? 5. Quem se interessa por essa notícia?
Qual é o público-alvo dessa notícia? 6. As palavras foram retiradas do texto. Separe-as em sílabas e classifique-as em ditongo, tritongo e hiato. Lembrando que ditongo, encontro vocálico, que na hora da separação de sílabas permanece junto. O hiato é o encontro vocálico, que na separação de sílabas esse encontro se separa. E o tritongo é quando eu tenho 3 vogais, né, na mesma sílaba, tá bom? Atividade 7. Recorte de revistas e jornais 5 palavras com hiato, ditongo e tritongo. Eu mandei para vocês um material de apoio que é esse aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Né? Essa folhinha aqui com várias letrinhas, com várias palavrinhas coloridas. É daqui, caso vocês não tenham revista nem jornal, que vocês vão recortar, tá bom? Aqui tem ditongos, tritongos e hiatos. Saibam fazer a separação correta e colhem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem recortar. Tira uma foto, me envia sem colar, e eu falo para vocês se está correto ou não, para não ter perigo de depois tirar e rasgar a folha sem querer, tá bom? E por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Se cuidem, até a próxima aula.